gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Julie e um dia eu sou uma dubladora e eu estou aqui para abordar um assunto um tanto polêmico. O veganismo. Então eu queria falar sobre isso na minha igreja, mas eu achei que isso seria polêmico demais para falar sobre isso num ambiente assim. Então eu decidi falar na internet mesmo, porque eu estou guardando isso há mais de 2 anos. Então há 2 anos eu era vegetariana, mas eu fui impedida porque uma pessoa falou pra mim que era pecado. E já que eu sou menor de idade, meus pais acreditaram e eu voltei a comer carne. Realmente eu não queria estar comendo carne, mas essa decisão não cabe a mim. Ainda mais que eu ainda moro embaixo do teto dos meus pais, então eu não posso contrariar eles. Mas eu posso abrir os olhos de outras pessoas. Enfim, eu era vegetariana por vários motivos. Primeiro, o meio ambiente. Pois é, eu ouvi falar esses dias que o veganismo é o futuro da humanidade. Por quê? A criação de gado causa muito desmatamento e além de que gasta muita água também. Vocês sabiam que para produzir 1 quilo de carne são necessários 15 ml de água? Pois é, a água doce do mundo não está acabando por causa do seu banho de mais de 15 minutos, e sim por causa da pecuária. Infelizmente. Além de que também não podemos deixar de mencionar o sofrimento que os animais têm até chegar na nossa mesa. E eu tava me sentindo muito feliz com essa escolha, porque eu tava fazendo minha parte de cuidar do planeta. Como Deus disse a Adão em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. E eu acreditava que eu estava cumprindo o meu papel de preservar a criação de Deus sendo vegetariana. No entanto, eu fui incentivada a voltar a comer carne porque me apresentaram o seguinte versículo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Realmente esse versículo me deixou muito confusa sobre minha escolha alimentar. Porém, depois que eu estudei mais, eu vi que o contexto era outro. Eu percebi que ele não estava condenando o veganismo, nem o vegetarianismo. Eu percebi que o contexto estava falando de pessoas que impunham regras alimentares ou práticas como se fossem necessárias para agradar a Deus. Ou seja, o foco desse versículo está em evitar impor regras que Deus não nos deu. No entanto, minha escolha de ser vegetariana não estava infringindo nenhuma regra bíblica. Pelo contrário, porque isso trata de algo que pode ser feito com liberdade e consciência. Além disso, a gente pode olhar o plano inicial de Deus, que ele fala lá em Gênesis 1:29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que estão sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Nesse versículo, vemos que no início Deus estabeleceu que os seres humanos deviam se alimentar de plantas e frutos. Então, por que hoje em dia seria errado eu escolher não comer carne? Também a gente pode relacionar o vegetarianismo com o cuidado do corpo, já que nós somos templo do Espírito Santo e não adianta cuidar só por fora, como não fazer tatuagens, mulheres usarem apenas saias ou não fazer piercing. E não adianta estar fazendo tudo isso do exterior sem estar cuidando do nosso interior. Como que tá a sua saúde por dentro? Você tá cuidando? Você tá fazendo exercício? Você tá se alimentando bem? E entrando nisso, a gente pode ver que o consumo excessivo de carne pode aumentar os riscos de várias doenças, como problemas cardíacos, câncer, diabetes tipo 2, doenças renais, inflamações no corpo e obesidade, que sim, a obesidade é uma doença. E por fim, o versículo que é o ponto-chave que tirou esse meu peso das costas de saber que o veganismo não é pecado, é Romanos 14:3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Esse versículo, ele deixa claro que Deus nos aceita independente do que comemos ou não, se comemos carne ou não, sabe? Porque Deus olha mais o que está no nosso coração do que o que está no nosso prato. E realmente, se Deus já nos aceitou, se a gente come alguma coisa ou não, quem é o homem para interferir nisso, sabe?
Minha mãe e meu pai já tinham deixado eu seguir com essa escolha alimentar. Quem era o homem para chegar em mim e falar: não faça isso porque é pecado? Se a própria Bíblia está falando, se eu como ou não como, eu já estou sendo aceita por Deus. Pois é, esse versículo, ele realmente esclareceu todas as minhas dúvidas. Porque não faz sentido ser pecado eu não comer outros animais. Não faz sentido ser pecado eu poupar a vida de animais para satisfazer o meu prazer de comer carne. Tipo, hoje em dia, ai, Julie, se você parar de comer carne, você vai ficar com anemia. Gente, o ser humano é muito inteligente. Ele já criou vários suplementos, como eu posso dizer, outros alimentos que tem proteína, que tem B12, que não vão me deixar anêmica, sendo vegetariano, entende? E quem escolhe não causar o sofrimento de um animal, sabe que é capaz de sobreviver bem assim, porque temos muitos atletas que estão muito bem e que são vegetarianos ou veganos, entende? Então isso nunca foi um problema de saúde, mas sim com preconceito. Tipo, a pessoa me odeia porque eu não como carne. Isso é um pouco estranho. Mas enfim, o vegetarianismo é uma coisa pessoal, seja para ajudar a preservar o planeta, seja para melhorar sua saúde ou por ética mesmo. Mas o mais importante é nós termos comunhão com os outros, respeitar o que os outros escolhem ou não comer, vamos dizer assim. Porque em Salmos 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então devemos respeitar os outros independente de nossas diferenças. Eu acho que é isso, gente, o vídeo. Eu realmente estava muito feliz com aquela minha decisão que eu fiz há muito tempo atrás. E hoje, toda vez que eu vou comer comidinha, eu penso: Julie, poderia ter sido diferente. Mas não foi. E eu espero que isso possa abrir os olhos de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, sabe? Porque talvez você receba uma acusação dessa um dia, ou porque talvez você tá pensando que isso é pecado ou não. Tipo, a gente vê na Bíblia que não é. Mas cada um pensa o que pensa, principalmente vamos respeitar nossas diferenças. Mas é isso. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Prazer, meu nome é Julie e eu sou uma ex-vegetariana, falando que ser vegano não é pecado.